Bom dia. Hoje veremos o capítulo 23 do livro de Jeremias. Veremos que os falsos profetas e suas falsas pregações. O livro de Jeremias tem 57 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores e estamos junto com esse projeto de fazer os estudos da Bíblia desde 86, desde 2016, abril. E nós vamos até 2019, quando iremos concluir todas as Escrituras. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia no capítulo de número 23 do livro de Isaías. Se preferir também, você pode acessar nosso blog site. Jamais desista que o conteúdo escrito está lá. Isso vai ajudar bastante no nosso estudo. Então estamos na 11ª parte da nossa divisão proposta de 18 delas, nos baseando na estruturação e na divisão e nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra para fazermos as nossas reflexões. Julgamento e esperança nos últimos dias de Judá, em continuação. Como já falamos, ainda que alguns negassem essa realidade, o julgamento de Judá seria inevitável. Esses capítulos estão narrando o fim da dinastia davídica, deixando claro que a calamidade, que o exílio, seria um resultado do julgamento divino dos pecados dos reis, dos profetas e do povo de Judá. O julgamento é assim enfatizado, mas o tema da esperança de restauração futura está também presente. Embora haja o julgamento, existe uma possibilidade de restauração. E para melhor compreensão, isso também foi dividido em 3 sessões, e nós estaremos vendo a primeira delas, que são os governantes de Judá, em continuação. Até o capítulo 23, até o dia de hoje, nós estaremos vendo essa primeira parte, que começou no capítulo 21. Esses capítulos resumem que Jeremias tinha a dizer acerca dos últimos dias, os últimos anos da monarquia em Judá durante o reinado de Zedequias, antes da última invasão babilônica e da destruição de Jerusalém em 586 a.C. Esse material também foi dividido em 2 sessões. Palavras de condenação, estamos vendo, e palavras constantes de esperança quanto à continuidade da linhagem davídica depois do exílio. Veremos em seguida. Continuando as palavras de condenação. Como também já dissemos, estamos vendo a explicação do porquê a linhagem real de Judá seria julgada com tamanha severidade pelo cativeiro babilônico. Acho bem pertinente, por causa dos 2 primeiros versículos que encerram essa parte A citação de uma frase de Hernandes Dias Lopes, segmentada em nosso blog, que diz: a teologia determina a vida. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e o povo, em consequência, se corrompeu. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Eles estavam lidando de forma errada uns com os outros, porque estavam lidando de forma errada com Deus. Aqui no verso 1, os pastores destruíam e dispersavam as ovelhas do pasto do Senhor. Era para eles estarem apacentando e cuidando, mas eles estavam destruindo e dispersando. Por isso que o Senhor falou acerca deles, de que visitaria sobre eles a iniquidade deles, frutos de suas más ações. Se ao contrário estivessem fazendo como diz Hernandes Dias Lopes, acima, ensinando corretamente a palavra de Deus, não haveria problema algum. Mas o fato era que estavam lidando com Deus de forma muito errada, e com Deus as consequências são terríveis. Dos versos 3 ao 9, Jeremias está prenunciando que um êxodo da Babilônia levará à restauração do reino davídico. Diante do fracasso dos reis, o próprio Senhor assumiria o controle de uma maneira nova sobre o restante das suas ovelhas. Em essência, a reunião do remanescente mostra o cuidado constante do Senhor pelo seu povo e sua determinação de cumprir os propósitos estabelecidos na aliança. Nesse contexto, a doutrina do remanescente sugere a eliminação de certos ramos de Judá, diante da negligência do rei e do castigo decorrente. O próprio Senhor seria o seu pastor, e aí seriam fecundos e se multiplicariam. Como aqueles pastores tinham fracassado e apacentado somente a si mesmos, o Senhor levantaria pastores submissos a Deus. O pastor divino e outros pastores verdadeiros administrariam o reino na era que se seguiria ao do exílio.
Deus faz a sua promessa de que levantaria a Davi um renovo. Podemos ver em 2 Samuel 7,12, isso está fundamentando essa promessa. A promessa messiânica é um cumprimento da promessa feita a Davi. Mateus 1, de 1 a 17, versos 1 e versos 17, 12 e verso 23, sobre um renovo justo, termo messiânico que expressa o fato de que o último ungido da linhagem de Davi seria perfeitamente justo. Obviamente se referindo ao Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Este termo renovo justo serve de parâmetro para todos os líderes do povo de Deus. Na antiguidade, além de servirem para identificar o seu portador, os nomes muitas vezes eram designações de caráter. Nos seus dias, Judá e Israel seriam salvos e habitariam seguros, sendo o Senhor chamado Senhor Justiça Nossa. Uma das características da era messiânica seria a reunião do povo, onde as bênçãos do reino messiânico abrangeriam, por fim, todas as dimensões físicas, também as espirituais. Observa-se aqui nesse termo Senhor, Justiça Nossa, uma certa ironia de Zedequias, que foi objeto da condenação de Jeremias em passagens anteriores, cujo nome significa o Senhor é minha justiça. Mas esse rei, infelizmente, não fez jus ao seu próprio nome. O grande filho de Davi, que restauraria o reino depois do exílio, seria de fato a justiça de todos do seu reino. Reinaria com justiça e se estabeleceria essa justiça em todo o seu povo. Os falsos profetas, parte B. Entramos na parte B sobre os falsos profetas. Jeremias irá tratar, a partir do verso 9 aqui até o verso 40, dos profetas mentirosos e os condenará por iludirem o povo. É bom ressaltar que o termo profetas do verso 9 se trata, obviamente, dos profetas falsos ou mentirosos que, como já dissemos no início desse capítulo, que tais homens de Deus estavam lidando de forma errada com Deus e assim passando conteúdo impróprio ao povo de Deus, que levou Jeremias a expressar-se poeticamente, mostrando seu terrível lamento sobre essa situação nos versos 9 e 10. Confira o seu grande pesar. A contaminação contagia tanto o profeta quanto o sacerdote. O próprio Jeremias era tanto profeta como sacerdote, mas se fiava em Deus e nele esperava, por isso que também era rejeitado e perseguido. Em função disso, Deus prometeu que os puniria severamente, principalmente porque estavam eles dentro de sua casa, que deveria ser lugar de oração e busca a Deus para todos os povos. Já nem falavam em nome do Senhor, mas em Samaria. Já falavam em nome do Baal, o que mostra que estavam todos esquecidos do Senhor, de sua graça, de seus benefícios. No Antigo Testamento, crenças e ações corretas são inseparáveis. Logo, aqueles que não davam ouvidos às palavras de Deus ativamente incentivavam o mal. Eles cometiam adultério, andavam com falsidade, fortaleciam a mão dos malfeitores de sorte, que se pareciam com os moradores de Sodoma e Gomorra. O profeta fazia esse paralelo para chocar os seus ouvintes, na esperança de que eles se voltassem para o Senhor. Seria por conta disso que o Senhor os haveria de fazer eles comerem losna e beberem águas de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre a terra. A orientação de Jeremias, vindo da parte do Senhor, era para não darem ouvidos a eles, nem acreditarem em suas falsas mensagens de paz, que era isso que eles proclamavam, pois estavam todos de coração teimoso e não criam que o mal viria até eles, além do que se fiavam muito no templo de forma muito supersticiosa. O verso 18 fala do concílio, onde havia uma reunião celestial. Em várias ocasiões, Deus é retratado assentado num conselho de seres celestiais com os quais delibera. A imagem veterotestamentária de um homem diante de um tribunal celeste é singular na literatura do Grande Oriente Próximo. Ao contrário dos seres divinos enviados como simples mensageiros de deuses, o profeta era enviado como representante autoritativo do Senhor. O mal já estava determinado a vir sobre eles, tal qual uma tempestade devastadora. E ela já saiu, verso 19, e cairá sobre
a cabeça de todos os ímpios dos que rejeitam o Senhor e buscam injustiças. Ela não retrocederá até que tenha consumido todos eles. Nos últimos dias entenderíamos. O fato é que o Senhor não mandou esses falsos profetas, todavia eles foram correndo a profetizarem. Os falsos profetas propagavam suas mentiras com grande zelo. Eles não tinham assistido ao seu concílio. Verso 22. Se tivessem assistido, eles teriam ouvido as palavras de Deus e teriam se desviado do mau caminho e da maldade das suas ações. Por que então eles não ouviram? Simples. Os corações deles estavam ocupados com seus próprios pensamentos e rejeitaram a Deus. Romanos 1, 28. Coisa nenhuma, perto ou longe, pode escapar do conhecimento de Deus. Como poderia alguém escapar do conhecimento de Deus ou dele ocultar-se, se ele enche os céus e a terra? Nesse contexto, as mentiras dos falsos profetas não poderiam ser ocultadas do Senhor. O sonho era um dos modos pelos quais um profeta podia receber uma revelação. No entanto, as declarações dos profetas de que estavam transmitindo revelações devia ser considerada com certa desconfiança. Eles eram bêbados por causa de Baal. Por isso que os seus corações estavam inflamados pelo inferno e cheios de mentira e engano, fruto de suas péssimas escolhas. Deus fala e adverte, mas o povo endurece. O que acontece? Surgem falsos profetas que pregam justamente o que querem ouvir. E isso ouvem. Pronto, estão seduzidos e prontos para o juízo sem misericórdia. Isso é muito sério. Deus fala, adverte, mas continua sendo endurecido. E aí nós temos as consequências. Surgem então os falsos profetas para alimentar justamente aquilo que o povo quer. E aí eles vão ouvir isso, mas serão seduzidos e prontos para o juízo. É o que está acontecendo, sem misericórdia. Muito terrível mesmo. Deus, apesar deles, continua ensinando e tendo paciência. O profeta que tiver sonhos, conte apenas como sonhos. E o que tem a palavra de Deus deve falar fielmente a sua palavra. O sonho falso está para a verdadeira palavra profética como a palha está para o trigo. A diferença entre ambos é enorme. E quanto a nós, em Cristo, nos tempos presentes, temos ou não temos a palavra de Deus em nossas bocas, em nossos corações? Por que então estamos calados? Também sobre nós pesa a mão de Deus se guardarmos silêncio diante de suas grandes revelações. A diferença é gritante para aqueles que têm a palavra de Deus. Essas símiles do fogo e do martelo deixam claro que a palavra verdadeira é inconfundível, pois os seus efeitos são inevitáveis. Para maior ênfase, essa declaração "sou contra" é repetida 3 vezes nos versos 30, 31 e 32. Contra os que furtam as suas palavras, contra os que usam de sua própria linguagem, contra os que profetizam sonhos mentirosos. Começa o verso 1 do capítulo 23. Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E o verso, encerrando esse capítulo de número 40, diz: E porei sobre vós o perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Dos versos 30, esse é o verso 40, dos 33 até o 40, o Senhor praticamente anula toda a profecia e todos os profetas que profetizam falsamente em nome do Senhor. O Senhor estava indignado com tais profetas e sacerdotes que falavam falsamente em seu nome e no íntimo buscavam a Baal. Todos os que ousassem dizer que a profecia era do Senhor, o Senhor os castigaria, porque eles torciam a palavra do Senhor, para colocar nelas o sentido que bem desejavam o seu ventre. Quem rejeita o Senhor, se faz Senhor no seu lugar. Isso é muito grave. O Senhor haveria de os lançar de sua presença, demonstrando uma reação apropriada, tendo em vista que o povo havia se esquecido do Senhor. Cada caso havia sido um ato deliberado.
Amanhã estaremos aqui com os figos bons e os figos ruins imprestáveis, no capítulo de número 24. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site, Jamais Desista, onde tem a parte escrita dessa narrativa. Conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Lá você vai encontrar todo o material, a Bíblia de Estudo de Genebra e muita coisa mais. Às 8h30 nós temos o programa Momento Missionário da Igreja, Os Semeadores. Às 15 horas do sábado nós temos Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Amém.